Botafogo vem de alguns resultados que não agradam os torcedores, não agradam do elenco. Qual é a constância que leva o Botafogo? 2 jogos bons, não fez os gols, não venceu, depois não joga tão bem e acaba sendo derrotado. Como vocês, na conversa diária, nos treinamentos, nas viagens, qual o entendimento que vocês chegaram? Boa tarde, primeiramente. A gente tem que ter uma constância, né, para sair o quanto antes dessa situação. Sabemos, né, da dificuldade da competição, né, equipes lá de baixo vêm vencendo também. E a gente tem feito o nosso melhor, tem trabalhado muito, a gente tem total confiança um no outro, né, nos companheiros, da comissão técnica, da diretoria também, do presidente, sempre passando essa confiança para a gente seguir trabalhando, né, fazer o nosso melhor que a gente vai conseguir no final, né. Igual você falou, 2 jogos a gente ganha, depois a gente tropeçou, né, infelizmente não queríamos isso, mas só depende da gente. Enquanto só depende da gente, a gente vai fazendo o nosso melhor aí para tirar o Botafogo dessa situação. Vitor, forte abraço, boa tarde, prazer em revê-lo. A zaga do Botafogo hoje é a segunda mais vazada do campeonato da Série B, 38 gols, entra zagueiro, sai zagueiro, né, o técnico tenta mudar ali e continua sendo a zaga menos vazada, é a segunda menos vazada do campeonato. O que está acontecendo com a zaga do Botafogo? O que acontece ali onde você fica ali na grande área que o Botafogo não conseguiu se acertar ainda para poder tomar aí tantos gols como vem tomando? Quando o time faz o gol, não é só os atacantes que fazem, né, todo um conjunto. Às vezes começa a jogada lá de trás, até às vezes da minha mão, e a gente faz o gol. Então, é um conjunto. E quando toma também, não é só a linha defensiva, né, não é só os volantes, os laterais. A gente tem, né, trabalhado muito nisso, né, o professor Alan dá bastante ênfase nisso, né, treina bastante bola parada e tudo. A gente sofreu alguns gols de bola parada. Infelizmente, acontece, o futebol é muito competitivo, mas a gente não pode só neutralizar, né, os gols sofridos no goleiro ou na linha defensiva, em si, no conjunto, né, no time todo. Né, como eu falei, a melhor defesa é o ataque, e às vezes a melhor ataque é a defesa, que a gente, sólido ali, a gente sabe que a gente vai ter uma oportunidade e a gente vai fazer o gol. É seguir trabalhando, né, confiando, que ainda tem bastante rodada aí, mas é aquilo, a gente sabe que a reação tem que vir, né, na quinta-feira contra o Operário. Ô, Vitor, até pegando, boa tarde, Luan da ESPN, até pegando esse gancho do jogo de quinta-feira, com esses últimos resultados ruins do Botafogo, o time segue fora da zona de rebaixamento, mas já observa as equipes acima se distanciando, né? Vai se criando um grupo que está lutando contra o rebaixamento. Como que vocês enxergam esse jogo de quinta-feira? É um jogo que vocês enxergam como decisivo mesmo, para quem sabe ter uma campanha mais tranquila nessa, entre aspas, reta final de Série B? Boa tarde. Com certeza, né, como eu falei, teve jogos aí que a gente emplacou 2 vitórias seguidas, como foi recentemente, e também lá atrás, quando foi com a Chapecoense e com o Cuiabá, que a gente distanciou um pouco e depois a gente patinou e o pelotão de baixo, né, juntou na gente novamente. É difícil, né, sair dessa situação, vira uma areia movediça, né, a gente sempre vem falando que a gente tem que dar o resultado, e quinta-feira é um divisor de águas, né, dentro da nossa casa, né, com a nossa torcida, tenho certeza que eles vão nos apoiar durante todo o tempo, e a gente vai fazer de tudo, né, para conquistar os 3 pontos, né, sair o quanto antes lá de baixo, e chegar, né, no número mágico que a gente, né, almeja aí, né, uns 45 pontos, e pensar para frente, né, G4, essas coisas, a gente sabe que é um pouco complicado, mas no futebol tudo é possível. Às vezes uma sequência muito boa que a gente consegue, a gente, né, pode começar a pensar em outras coisas também. Vitor, Vinícius do Globo Esporte. No jogo passado em casa, né, que foi contra o Atlético Paranaense, quase 4.000 torcedores, né, estiveram aqui no Santa Cruz, foi o maior público do time na Série B, o segundo maior no ano. Gostaria que você falasse dessa importância, da presença da torcida, né, de estar presente, e agora o próximo jogo sendo em casa, e o Botafogo tendo uma das piores campanhas em casa, né, como mandante na Série B, tem campanha de Z4 em casa, se fosse somar só isso. Qual foi a importância da torcida naquele momento e para a sequência agora nessa luta contra o rebaixamento? Com certeza, né? Foi uma festa linda, né? A gente estava até conversando, né? Até depois do jogo, né? A festa que a torcida fez foi muito linda. Foi o jogo com o maior, né, número de torcida pós-Paulistão, né? Contra os grandes, né? Que geralmente enche mais.
Então a gente fez de tudo para ganhar o jogo, para chamar o torcedor para o nosso lado. Infelizmente aconteceu, né, as situações que eu não gosto de falar de arbitragem, mas prejudicou muita gente, né, infelizmente tirou um pouco o foco nosso dentro do jogo, né, que você vê que a arbitragem tendenciosa complica. Mas a festa do torcedor, né, ver, né, ao redor do estádio todo mundo falando, né, na semana mesmo criou aquele desejo, aquele sentimento do jogo, até pela situação do Pedro, né, do milagre do Pedro, que foi um jogo muito especial, né. Infelizmente não conseguimos, mas temos certeza aí tem bastante jogo ainda em casa. A gente conta com o apoio do torcedor, né, a gente busca sempre, né, honrar a camisa, honrar o Botafogo, né, a cidade de Ribeirão e região. E, sem dúvida, a gente vai fazer o nosso melhor, né, para manter a equipe, né, na Série B e seguir adiante aí durante a competição. Vitor Samuel Santos, da Rádio CBN. Perdão. Você, apesar da pior defesa no campeonato, é indicado, geralmente, a cada jogo como um dos melhores do Botafogo. Queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, como é para você, goleiro, encarar uma situação dessa, ter a zaga mais vazada, mas ser sempre um destaque? E o que vocês têm conversado mais no dia a dia, principalmente durante os jogos, que tem de ter consertado imediatamente na zaga do Botafogo? Boa tarde. Então, é o que eu falo, né? Eu trocaria todas as vezes esse prestígio, né? Essas indicações de melhor em campo, ou melhor jogador da partida, essas coisas, pela vitória, né? Às vezes eu ficaria mais feliz se não viesse nenhum chute no gol e a gente ganhasse, né? Eu não tenho vaidade nenhuma quanto a isso. E eu fico muito mais feliz, né, quando a nossa equipe vence, né, o jogador se destaca positivamente, né? O jogador que volta às vezes de lesão e faz o gol da vitória, como aconteceu recentemente, eu fico mais feliz. Infelizmente vem acontecendo essas situações, né? Eu tenho feito o meu melhor ali, né? Trabalhando muito, né, para honrar o Botafogo, né? Sou muito grato ao Botafogo, eu sempre falei isso aqui, né, pelas situações que eu já passei de lesão, e o Botafogo sempre confiou em mim. E a gente só dentro de campo para consertar, né? A gente trabalha muito, todos os dias a gente, né, chega bem cedo, sai bem tarde daqui, trabalhando muito, pensando, né, no Botafogo, pensando na evolução, e a gente sempre conversa, né, para neutralizar, né, às vezes as principais jogadas dos adversários, para concentrar, né, na hora do último passe, na hora do chute. E tem jogo que acontece, tem jogo que não. A Série B é muito competitiva. Eu acho que é uma competição assim que tem mais duelos, e quem vence, né, mais esses duelos individuais é que sai com a vitória. E tem jogo que a gente não consegue, né, fazer isso. Tem jogo que às vezes um deslize, às vezes uma falta de concentração, a gente acaba sofrendo gol, perdendo o jogo. Mas, como eu falei, só depende da gente, né? Tem bastante jogos aí pela frente, mas a gente tem que fazer a reação a partir de agora, né? Na quinta-feira contra o Operário. Vitor, já foram mostrados os vídeos da equipe do Operário, o Alan já conversou com vocês. O que vocês já conhecem da equipe que vai enfrentar na próxima quinta-feira? A gente sabe, né? A equipe é muito bem treinada pelo Alex, né? É uma equipe qualificada, né? O professor Alan, junto da análise de desempenho do Semir e do Paulo Pelanda, junto do Anderson também, acaba o jogo, eles já estão treinando, né? Já estão vendo, né, as situações do próximo jogo, e agora a gente vai ter uma análise de vídeo justamente para isso, para a gente poder, né, ver, né, neutralizar as principais jogadas do Operário e conseguir, né, os 3 pontos, que é muito importante e crucial para a gente na competição. Vitor, em uma das respostas você fala sobre G4. É algo que vocês ainda mantêm em vista? Vocês acreditam que pode encostar na parte de cima da tabela? Futebol tudo é possível, né? A gente vê equipes que estavam brigando com a gente lá embaixo e já está brigando lá em cima, né? Você vê o Criciúma, que recentemente estava lá embaixo, já está lá em cima, como equipes que começou muito bem, né? América Mineiro mesmo, a equipe que tem melhor posse de bola e está brigando lá embaixo. Então, futebol tudo é possível, né? A gente trabalha muito, a gente tem muita fé e a gente busca sempre honrar o Botafogo, né? A gente sempre põe na nossa cabeça os 3 pontos, a gente sempre põe na nossa cabeça a vitória, a sequência de vitórias, e eu tenho certeza que a gente vai seguir trabalhando. Primeiro, pensar em livrar do rebaixamento e, quem sabe, né, a gente conseguir alguma coisa a mais. Qualidade a gente tem, né? Todo o staff é preparado para isso. E futebol é nos detalhes, e às vezes os detalhes podem vir para o nosso lado e a gente conseguir alguma coisa.